graça e paz. Vamos orar. Paizinho, muito obrigado. Estamos aqui juntos e pedimos que o Senhor esteja nos dirigindo nessa hora, Pai. E também derramando a Tua bênção sobre todos nós e sobre o nosso país também, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós pedimos que vocês se lembrem de se inscrever para ajudar o nosso canal. E eu quero fazer também outro convite. As pessoas que têm começado a ver a gente nos programas mais recentes, nós temos desde o primeiro programa, a primeira lição, começando lá em Gênesis, lá na criação. Procurem ver para pegar o fio da meada, o agir de Deus na história. Nós estamos agora começando os livros proféticos, né? Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Já falamos que Isaías é considerado uma Bíblia em miniatura, porque a Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 livros. A Bíblia tem a primeira parte, o Antigo Testamento, que fala o Messias vem, e a segunda parte, o Messias chegou, 39 livros e 27 livros. Isaías tem 39 capítulos, que fala sobre o juízo, sobre a necessidade de Deus restaurar aquela nação, e os 27 últimos capítulos de Isaías falam da vinda do Messias, falam da salvação. Então, também nós, se pensarmos assim, na Bíblia, o início fala sobre o pecado, a contenda que houve, a queda do homem. Em Isaías, o começo também, a primeira parte, vai falar de uma nação que está numa situação muito ruim. A segunda parte da Bíblia, que é o Novo Testamento, vai falar sobre o João Batista. Isaías também, a segunda parte, vai falar voz do que clama no deserto. Então, e no final da Bíblia e no final de Isaías, o assunto é o mesmo, um novo céu e a nova terra. Então, nós vamos caminhando, vamos aprendendo tanta coisa que Deus vai revelando, que Deus, para a gente ensinar, para a gente aprender melhor e entender melhor o agir de Deus, esse fio de ouro que vem vindo e as coisas vão acontecendo. Então agora nós estamos nesse ponto que nós estamos voltando lá no reino dividido, colocando os profetas no seu devido lugar. Estamos estudando Isaías, é o primeiro livro do grupo de profetas. A mensagem de Isaías é para Judá, que era o reino do sul. Nós já estudamos isso. Quando houve a separação, 2 tribos ficaram pertencendo ao reino de Judá, o reino sul, e a capital era Jerusalém. Mas a situação estava numa podridão moral, política, Judá e Jerusalém. E Israel também. Aí, quando pensa, aí está pensando em todo Israel, as 12 tribos. Mas a mensagem de Isaías é direta para Judá. Porque havia o perigo, o pecado deles e o perigo das nações vizinhas. Era o Egito ao sul e a Síria ao norte, em busca do poderio mundial. Estavam dominando tudo. E a Palestina, no meio dos dois, um campo de batalha. E com isso, o povo se afasta, o povo se esquece de Deus. Então, em todos os profetas, mas agora pensando em Isaías, o tema era este, na primeira parte, os 39 capítulos, voltem a Deus, lembre-se dos mandamentos, obedeçam. E agora a parte principal é falar sobre aquele que havia de vir, o Messias.
o descendente de mulher prometido lá em Gênesis, e agora então sendo preparado nessa nação de Israel, que é o reino especial do sul, de Judá. Então, tem 4 palavras que aparecem em todos os capítulos e também nos profetas. A primeira palavra é rebelião, rebelião. Está no capítulo 1, versículo 4. Isaías, a boca de Deus, falando ao povo: ai desse povo mau, dessa gente cheia de pecado. Todos são ruins, abandonaram o Senhor, rejeitaram a palavra de Deus. Rebelião, primeira palavra. A segunda palavra, retribuição. É consequência. Tudo que nós fazemos tem consequência. Quando o povo desobedece, vem a consequência. E está no mesmo capítulo 1, versículo 20. Mas, se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, o Senhor, falei. Então, retribuição, consequência do pecado. A segunda palavra. A terceira palavra, redenção. Capítulo 1, versículo 18. Venham, vamos discutir. O assunto é este. Vocês pecaram tanto, o pecado de vocês deixou tudo vermelho escuro. Mas eu os lavarei. E vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. É a redenção oferecida. Todos os capítulos, os profetas vão sempre falar isso. É a rebelião, retribuição, redenção. E a restauração. É Deus completando a obra de salvação. Então, mesmo capítulo 1, versículo 27. O Deus justo salvará Sião, salvará todos os seus moradores que se arrependerem. Há uma restauração prometida para aqueles que se arrependerem, aqueles que se voltarem para Deus. Então, nós vamos, em todos os profetas, nós vamos ver esse degrau, essa escadinha aí. Deus trabalhando, usando profetas para levar a mensagem dele, para trazer o povo de volta. E começando então Isaías, o livro de Isaías, que tem 66 capítulos, o primeiro capítulo, versículo 1, vai dar para nós uma visão, não a visão de Isaías, mas para nós percebermos o andamento desta profecia. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá, o reino do sul, e Jerusalém, que era a capital, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então, Isaías vai viver nesse período desses reis, 4 reis de Judá. O reino de Judá, o reino do sul, teve 20 reis. Nós já estudamos isso. 20 reis. Mas uma dinastia só. Porque aquela promessa que Deus fez para Davi, então agora vem a descendência de Davi ocupando o trono. E é interessante que no grupo dos profetas, ele não vai usar a ordem cronológica. Porque Isaías, ele vai lá no 10º rei de Judá. O 10º, 11º, 12º, 13º. Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Os 4 reis de Judá. Então, quando a gente estudou os reis, no sul, muitos reis seguiam os caminhos de Davi. Muitos reis eram retos. E eu fui rever ontem, dizer, Uzias era reto, seguiu Davi. O Jotão seguiu o pai dele, que era reto. E Acás, mau. Ele seguiu os reis de Israel. Ele saiu do caminho de Davi. E Ezequias, reto também, nos caminhos de Davi. E o começo do livro de Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 6. Vamos pensar nisso aí. Primeiro,
ele apresenta aquilo que ele falou, uma nação cheia de pecado. Ele fala que eles estavam de uma situação feridos da cabeça aos pés, feridas do pecado, longe de Deus, precisando de Deus. Então, até esse capítulo aí, até o 6 que nós estamos vendo, Uzias é o rei que nós estamos vendo. Ele reinou 52 anos. O pai dele foi Amazias. E Uzias foi um rei próspero. Ele conseguiu muita coisa, que nós vimos o tempo de áureo de Israel. Aqui já é a segunda fase, mas houve prosperidade. Ele construiu torres, fundou poços, ele gostava da agricultura, ele fez plantação de uva, fez hortas, tinha um exército bem armado. E o que acontece, dizem os estudiosos, que o poder corrompe. Se a pessoa não tiver estrutura, então o que aconteceu com Uzias? Outro nome dele que aparece é Azarias. Então, quando apareceu Uzias e Azarias, é o mesmo rei. Próspero, e ele ficou soberbo. E ele achou que ele podia fazer o trabalho de sacerdote. Ele entrou no templo e foi queimar incenso, que era tarefa só dos sacerdotes. Os sacerdotes vieram e acharam ruim com ele, e ele se rebelou e quis fazer. E o que aconteceu? Ele ficou leproso. De repente, toda a carne dele ficou coberta de lepra. E os últimos 4 anos, ele ficou numa casa separada, e Jotão, que era o filho dele, era co-regente. Então, nesse tempo aí, Uzias e Jotão. Nesse período aí, que Isaías escreve os 6 ais. Ai. Ele fala assim, ai daqueles que compram casas, não deixam casa para os outros alugarem, a ganância, ai deles. Ai daqueles que passam o dia bebendo cerveja e vinho. Eu nunca tinha visto uma versão que fala cerveja, mas aqueles que passam bebendo o dia inteiro cerveja e vinho. Ai daqueles que se amarram aos seus pecados com mentiras. Ai daqueles que chamam ao mal de mal aquilo que é bom e de bom aquilo que é mal. Ai dos que se acham sábios. Ai dos que aceitam dinheiro para torcer a justiça. Então, Isaías falando para esse povo, trazendo a mensagem sempre, acusação, denúncia e a consequência do pecado, mas o caminho da redenção, o caminho da salvação, sempre é mostrado. E chega no capítulo 6, que é considerado nesse período o capítulo de ouro. Capítulo de ouro. Acho que quem conhece a Bíblia conhece esse capítulo. Quando Isaías vai contar a experiência dele. Eu vi o Senhor. Sempre os pregadores falam assim, ele viu porque ele foi ao templo. E lá ele viu o Senhor. Uma visão majestosa, um trono alto, elevado, um manto do Senhor que estendia sobre a casa todo, o templo todo, serafins, os anjos voando, e eles tinham 6 asas, e com a asa eles tampavam o rosto, com a outra asa eles voavam, eles tampavam os pés também, e os serafins cantavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, poderoso, sua glória enche a terra. E quando Isaías tem essa visão maravilhosa, a presença de Deus, ele fica pensando a situação dele, de pecado, como ele estava tão longe de Deus. E ele então confessa, ai de mim, eu vou perecer, eu sou um homem de lábios impuros, e o meu povo é um povo impuro também, e os meus olhos viram o Rei. E agora então ele continua contando que um serafim veio, pegou a tenaz, pegou uma brasa e tocou
os lábios de Isaías, tocou a boca dele e falou: os teus pecados estão perdoados. Que coisa maravilhosa. Quem vai ao templo, quem vai à presença de Deus e tem convicção de que precisa de salvação. A Bíblia diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Foi o que aconteceu com Isaías. Ele confessa, ele vê a situação dele e ele é purificado, restaurado também. E diz que foi uma assembleia de Deus com os anjos. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías então oferece. Ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías pergunta, e Deus fala assim para Isaías, que você vai falar, mas muitas pessoas não vão querer ouvir, não vão entender. E você vai continuar falando. E ele fala: até quando vai durar isso? E um pastor falou assim que essa pergunta de Isaías era uma pergunta cheia de compaixão. Cheia de compaixão. Até quando o povo vai ouvir e não vai escutar e não vai entender e não vai se oferecer, não vai pedir perdão? Era essa. Então esse é o capítulo de ouro, capítulo 6 de Isaías. Esse capítulo é usado na liturgia, nos cultos das igrejas evangélicas. Sempre tem que ter esses passos. O que aconteceu com Isaías? Primeiro ele chegou, então é invocação, adoração. Santo, 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 porque ele já estava no coração dele, não foi só os querubins. Mas agora, diante da santidade de Deus, ele viu a situação dele. Eu estava dizendo que eu li uma mulher se arrumou muito bonita, chique, perfumada, e foi visitar a amiga. A amiga estava fazendo faxina. E quando ela chegou, a amiga levou um susto muito grande. Uma de frente à outra. E a pessoa que estava escrevendo aquela lição disse: é igual nós quando chegamos diante da santidade de Deus. Então a convicção de pecado, vê a nossa sujeira, a nossa impossibilidade, a nossa necessidade de salvação. Ele confessou o pecado na igreja. É uma hora muito difícil de confissão de pecado, porque hoje em dia falar em pecado não é muito popular, não. Mas o pecado é muito triste e ele entristece a Deus e entristece o nosso coração. Então, Isaías confessou, tem que ter na igreja a hora da confissão. E a edificação, o ensino da palavra, estudar a palavra. Igreja que não estuda a Bíblia não faz o povo ficar forte, o povo aguentar essa vida e vencer nessa vida. E o final, eis-me aqui, é a consagração. É consagração de vida, consagração dos bens também, consagração de tempo. Então, usado o capítulo 6 de Isaías para uma liturgia que agrade a Deus, onde Deus é o dono do culto, é para Ele o culto, é para Ele a adoração, é a Ele que nós prestamos o nosso culto e a nossa adoração. Que Deus nos abençoe.